Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez de Libertadores da América, hein? Bom, para você que não viu o vídeo anterior, vou só explicar isso aqui, ó. Tô com um curativo aqui na testa, porque realmente aquela mancha que eu tinha aqui na testa era um câncer, né? Era um câncer de pele, um melanoma, o câncer de pele mais grave que existe. Então eu fiz a cirurgia, tirei. Tá tudo bem, tô com a cara inchada ainda, mais do que já é, né? Mas tá tudo bem, pessoal, não se preocupem com isso. Vamos ao que interessa, que é a Libertadores 2024. Olha, terminou a terceira rodada, vamos ver tudo o que aconteceu, como tá a situação dos clubes, vamos ver também a classificação geral do campeonato. Vai ser um vídeo bem legal, eu tenho certeza. Então, sem perder tempo, vambora! Começando então aqui no Grupo A, amigo torcedor, terceira rodada, Grupo A, Colo-Colo 0, Alianza 0 e Cerro Porteño 0, Fluminense 0. Ninguém marcou gols nessa terceira rodada aí do Grupo A. O Fluminense, até que não foi um resultado ruim, empatou fora de casa, manteve a liderança. O Fluminense tem 5 pontos, seguido de Colo-Colo e Cerro Porteño com 4 e o Alianza com 2 pontos. Na próxima rodada, o Fluminense vai ao Chile enfrentar a equipe do Colo-Colo. Jogo duro para o time do Fluminense. Bom, vamos então ao Grupo B. No Grupo B, o grupo lá do São Paulo, o Talleres venceu o Cobresal fora de casa, 2-0, e o São Paulo venceu também fora de casa a equipe do Barcelona de Guayaquil, também por 2-0. Portanto, olha só a situação, melhorou muito a situação do São Paulo, né? Depois da derrota lá na primeira rodada, o time venceu no Morumbi o Cobresal e agora venceu o Barcelona. Tem 6 pontos, é o segundo colocado, o Talleres em primeiro com 7 pontos. O São Paulo joga a próxima rodada lá no Chile com o Cobresal. E depois tem 2 jogos no Morumbi para encerrar essa primeira fase, essa fase de grupos. Aliás, o São Paulo jogou muito bem, hein? Esse jogo foi ontem, estreia do técnico Zubeldia, e o São Paulo jogou muito bem, deu boas impressões nesse jogo contra o Barcelona lá no Equador. Vamos ao Grupo C? Grupo C, então, o grupo do Grêmio, né? O Grêmio venceu a primeira, ó, depois de 2 derrotas, 1-0 fora de casa, um resultado muito, mas muito bom mesmo para o tricolor gaúcho. No outro jogo do grupo, 0-0 entre Huachipato e The Strongest. Então, a situação é a seguinte, o Grêmio ainda é o último colocado, mas já melhorou, já se aproximou mais dos adversários, né? Huachipato em primeiro com 5 pontos, The Strongest e Estudantes vem depois com 4, e o Grêmio lá na última colocação, mas com 3 pontos. O Grêmio que joga fora a próxima partida, lá no Chile contra o Huachipato, e depois joga os 2 últimos jogos dentro de casa e tem chance sim de se classificar para o mata-mata da Libertadores. Vamos para o Grupo D. No Grupo D, Júnior Barranquilla 1, LDU também 1, e o Botafogo venceu a equipe do Universitário. A exemplo do Grêmio, né? O Botafogo faz uma campanha bem parecida, tinha perdido os 2 primeiros jogos e agora venceu o Universitário, jogou muito bem o Botafogo, 3-1. A situação também é bem parecida, muito idêntica à do grupo lá do Grêmio, do Grupo C. O Júnior Barranquilla é o primeiro colocado com 5 pontos, LDU e Universitário vem depois com 4 e o Botafogo na última colocação com 3. Mas já melhorou a situação da Estrela Solitária. Próximo jogo do Botafogo é em casa contra a LDU e depois o Botafogo tem 2 jogos fora de casa. Situação mais difícil, mas que também dá para reverter. Próximo grupo, Grupo E, o grupo do Flamengo. O Flamengo que perdeu, olha só, o Flamengo foi lá na altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar 2-1, o Bolívar que tem 100% de aproveitamento. No outro jogo, o Palestino venceu o Milionários por 3-1. Situação do grupo, Bolívar disparou na frente, tem 9 pontos ganhos, o Flamengo é o segundo colocado com 4, Palestino em terceiro com 3, Milionários em último com 1 ponto. O Flamengo joga a próxima partida contra o Palestino fora de casa.
É difícil a situação do Flamengo, mas depois desse jogo decide as últimas duas rodadas em casa contra o Bolívar e contra o Milionários, então eu acredito que o Flamengo passa também sem maiores problemas aí. Lembrando, pessoal, que os dois primeiros de cada grupo são classificados então para o mata-mata, para a segunda fase, e o terceiro colocado vai para o mata-mata lá da Sul-Americana, tá bom? Grupo F agora, o grupo do Palmeiras, hein? Nesse grupo aí, o Liverpool do Uruguai venceu o São Lourenço por 1-0, o São Lourenço que faz uma campanha bem ruinzinha, né? Liverpool venceu, e o Palmeiras, que estava perdendo por 2-0, virou o jogo fora de casa lá no Equador, 3-2 para cima do Independiente, e o Palmeiras então é o líder do grupo F, 7 pontos ganhos. Depois vem o Independente Del Valle e o Liverpool com 4, e o São Lourenço lá em último lugar com apenas 1 pontinho ganho. Muito boa a situação do Palmeiras, o Palmeiras que enfrenta o Liverpool fora de casa na próxima rodada, e depois nos últimos 2 jogos em casa, né, contra o Del Valle e contra o São Lourenço. Agora vamos ao grupo G, o grupo do Atlético Mineiro. O Caracas empatou em 1-1 com o Rosário Central. O Caracas, depois de perder 2 jogos de goleada, conseguiu um empate contra o Rosário Central, e o Atlético venceu o Peñarol por 3-2, estava vencendo por 3-0, deu mole ali, ficou uma situação meio complicada, mas segurou e conseguiu a vitória. O Atlético também está com 100% de aproveitamento nessa Libertadores, 9 pontos, disparado na frente, né? Depois em segundo está o Rosário Central com 4, em terceiro o Peñarol com 3, e na última colocação Caracas com 1 ponto, né? E o Atlético joga agora o próximo jogo fora de casa contra o Rosário Central, depois joga fora de casa contra o Peñarol, e depois o último jogo dentro de casa contra o Caracas. Situação muito confortável para o Galo Mineiro. E chegamos ao último grupo, o grupo H, aquele grupo que não tem time brasileiro, né? Nacional 2, Deportivo Táchira 1, e o Libertad perdeu para o River Plate dentro de casa. O River ganhou fora 2-1. O River também tem 100% de aproveitamento, tem 9 pontos aí nesse grupo H, é o líder. O Nacional em segundo com 6, o Libertad em terceiro com 3, e o Táchira, que ainda não marcou pontos, na última colocação. Essa é a situação dos grupos na Libertadores, depois dessa terceira rodada concluída, amigo torcedor. Bom, agora a gente vai aqui falar de gols, ó. Essa terceira rodada teve 37 gols, foi a rodada até agora que teve menos, né? 37 gols, 16 jogos, média de 2,31 gols por jogo. No total já foram 120 gols nessa Libertadores, contando só essa fase de grupos, tá? Sem contar a fase preliminar. 48 jogos, média de 2,5 gols por jogo. Os mandantes marcaram 70 gols e os visitantes marcaram 50 gols. Aqui a gente tem o melhor ataque da competição, Galo, Mineiro e Bolívar, que marcaram 9 gols até agora, e depois Palmeiras e Peñarol com 7 gols. Esses os times que têm os melhores ataques depois de 3 rodadas. Já os piores ataques são as equipes que só marcaram 1 gol até agora. Portanto, todo mundo já marcou gol nessa Libertadores. Mas o Alianza, o Cerro Porteño, o Cobresal, o Deportivo Táchira, o Grêmio e o São Lourenço são as equipes que só marcaram 1 gol. Então, é considerado aí os piores ataques da Libertadores até o momento. Agora vamos falar de defesa. O Cerro Porteño, Huachipato e River Plate só tomaram 1 gol, então são as melhores defesas do campeonato. Já o Caracas tem a pior defesa, levou 10 gols aí em 3 jogos, é o time mais vazado da competição. Depois vem o Táchira, o Milionários e o Palestino, que já levou 7 gols também, as piores defesas aí dessa Libertadores. Continuando agora a classificação geral, né? Aquilo que todo mundo pede, classificação geral da Libertadores, agora sem grupo, sem nada. Olha só, 3 times têm 100% de aproveitamento. Bolívar, Atlético Mineiro e River Plate. O Bolívar tem um saldo de 6 gols, por isso é a melhor campanha da competição até agora, hein? E o Atlético Mineiro e o River Plate com um saldo de 5.
só que o Atlético Mineiro fez mais gols, por isso o Atlético Mineiro está em segundo lugar. Depois, em quarto lugar, vem o Palmeiras, em quinto o Tajeres e em sexto aparece o São Paulo. Depois, em sétimo, Nacional, Junior Barranquilla em oitavo, Huachipato e Fluminense na 10ª colocação. Portanto, temos 4 equipes brasileiras entre os 10 primeiros colocados. O Flamengo aparece ali em 12º lugar e depois vem o Botafogo em 23º e o Grêmio em 24º, aí os piores times do Brasil por enquanto, mas já melhoraram bastante depois dessa terceira rodada. A pior equipe é o Táchira, olha lá, é a única equipe que ainda não marcou ponto, perdeu os 3 jogos do Deportivo Táchira, portanto está lá na última colocação dessa Libertadores 2024, nessa fase de grupos aí. Muito interessante então essa classificação geral. E o artilheiro do campeonato continua sendo ele, Júnior Santos do Botafogo com 8 gols. Os outros artilheiros têm 4 gols, mas o Júnior Santos está disparado em primeiro com 8, lembrando que aí vale a fase preliminar, tá bom? Então o Júnior Santos do Botafogo é o artilheiro da Libertadores 2024. E então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre a Libertadores depois da terceira rodada realizada. Agora temos mais 3 rodadas e aí termina essa fase de grupos do campeonato mais importante de clubes aí da América, né? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode fazer aí os seus comentários que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.